Muito bem, voltamos a falar direto da página do jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. A gente usa essa tradução aqui do Livro dos Espíritos, da editora M. Se você quiser acompanhar conosco, Conhecimento do Princípio das Coisas. Hoje nós vamos finalizar esse item com as questões número 19 e 20. Aqui nós vamos vendo, como eu disse no vídeo anterior, de ontem, nós vamos vendo uma crescente do bom senso do Kardec, fazendo perguntas que muitas vezes dá-se-nos até a impressão de que já foram feitas, mas tem um outro viés, uma outra forma de fazer, uma outra linha de raciocínio para que nós pensemos. Então, espírita, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Não nos esqueçamos nunca disso, precisamos questionar, precisamos perguntar para entender aquilo que a doutrina espírita nos traz. Claro que hoje tem muito mais recursos, temos muito mais recursos da tecnologia, das descobertas, daquilo que a ciência avançou, né, de 1857 para agora, são muitos anos. Então a ciência avançou notadamente nos últimos 50 anos, a ciência avançou brutalmente. Claro que nós mantemos ainda, infelizmente, os resquícios da barbárie, mantemos ainda o nosso egoísmo e o nosso orgulho praticamente intactos, mas a tecnologia e o avanço como um todo da ciência, e agora se reaproximando da religião outra vez, nós temos uma condição de entender melhor aquilo que foi perguntado por Kardec. A gente vê que o Livro dos Espíritos nos tem muita informação para trazer, que nós ainda não apreendemos, e que para virem novas revelações precisamos primeiro entender essas corretamente e abandonar, acredito eu, que para que nova água entre em um copo, eu preciso tirar a antiga, né? Então, se eu sou um copo cheio de água, cheio de informações, preciso tirar um pouco dessa água para que entre nova, não é? Preciso, pelo menos, esvaziar um pouco esse copo para que novas informações cheguem, senão elas ficam transbordando o tempo todo e eu não sei quais que saem, se são só as novas, se são a antiga água, eu não sei, vai caindo água no copo. Pensa nessa metáfora, vai caindo água no copo que já está cheio, e aí vai demorar mais. Se eu me livrar dessa água e só receber a outra, vai ser melhor. É assim que acontece, por exemplo, quando eu venho de outra religião para o Espiritismo. Se eu venho com o copo cheio, eu vou tender a achar que tinha muita coisa boa naquela religião que o Espiritismo deveria abraçar, quando o Espiritismo, na realidade, traz uma nova forma de ver a religião, que é a religião científica e filosófica, né? Ciência com religião, com filosofia, que é o tríplice aspecto da doutrina espírita. Por isso a sequência das questões, até parecendo que são as mesmas, apenas de uma outra forma de se perguntar, que é justamente para testar os espíritos, para ver se são realmente espíritos evoluídos, qual é a resposta, se são dias diferentes, situações diferentes, médiuns diferentes, para que nós tenhamos a certeza dos fatos que são colocados no Livro dos Espíritos, como nós temos. Questão número 19. O homem não pode, por meio de investigações científicas, desvendar alguns dos segredos da natureza? Resposta. A ciência foi dada ao homem para que ele avançasse em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Nós falamos no vídeo anterior, e vamos pincelar rapidamente, o que são esses limites que Deus nos impõe. Limites pelas leis imutáveis, criadas por Deus desde que foi criado o universo, em que, por exemplo, há mundos primitivos, mundos de expiações e provas, esse é a Terra por enquanto, regeneração, que a Terra está por cruzar a linha demarcatória de provas e expiações para a regeneração, mundo feliz e mundo divino. Vamos usar essas divisões. Então, no planeta de provas e expiações, com os sentidos que nós temos, com a linguagem que nós temos, com a forma de entender as coisas como nós temos um limite de raciocínio, um limite para entender as coisas. Esse é o limite, não é que Deus olha e fala assim: então, eu não gostei desse povo que mora na Terra, eu vou limitar ele, não vou deixar eles, vou limitar ele por aqui, ó. Acabou, vai ficar limitado aqui. Não, não é nesse sentido, tá?
Quanto mais é permitido ao homem, essa aqui é uma nota de Kardec, quanto mais é permitido ao homem mergulhar nesses mistérios, maior deve ser sua admiração pela força e a sabedoria do Criador. No entanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência frequentemente o torna joguete da ilusão. Ele acumula sistema sobre sistema e a cada dia exibe quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como se fossem erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Aquilo que acontece, vamos brincar, por exemplo, com o ovo. O ovo até pouco tempo atrás era o inimigo do colesterol, agora não é mais, fazia mal comer ovo, agora tem que comer ovo. A proteína do ovo fazia mal, agora tem que comer proteína do ovo, porque senão não crescem os músculos. A ciência vai descobrindo uma coisa aqui, outra ali e tal, né? Realmente, esses equívocos vão ficando para trás, aos pouquinhos. Mas repito o que disse no vídeo anterior. Precisamos estudar. Precisamos estar atentos às informações, à fonte das informações. Qual é a fonte dessa informação? Como que essa informação chegou até mim? Para que eu tenha certeza dos fatos e não seja joguete na mão daqueles que querem controlar pela desinformação. Nós estamos numa época de fake news. Pelo amor de Deus, cuidado. Não passe adiante aquilo que você não sabe de onde veio, e não é porque está na internet, não é porque está num livro, não é porque está num panfleto, ou seja lá onde for, que é verdade. Busque sempre comprovar se aquilo faz sentido ou não. Isso é muito importante. Questão número 20. Fora das investigações da ciência, o homem pode receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao testemunho dos sentidos? Na ciência a gente não consegue chegar. Tem como vir um espírito e soprar a solução da cura de um câncer, da cura da AIDS, da cura da Covid, ou seja lá do que for? Resposta: sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não pode apreender. Agora um comentário de Kardec. É por meio dessas comunicações que o homem, dentro de certos limites, tem acesso ao conhecimento sobre seu passado e seu destino futuro. É claro que muita coisa vem da chamada inspiração. Mas olha só. Vai adiantar para todas as pessoas quando eu vir um acidente de carro, por exemplo. Eu vejo um acidente de carro em que, infelizmente, a pessoa que conduzia o veículo morreu no acidente. Tá? Que, infelizmente, isso é bastante comum aqui no Brasil. Tá? Na nossa região é noticiado toda hora. Ontem e anteontem tivemos 2 desses casos. Tá. Vai adiantar quando eu falar assim, nossa, qual velocidade será que estava esse carro, né, para ter acontecido essa morte desse jeito, né, tão violenta? Vai adiantar um espírito vir aqui no meu lado e falar assim, E igual a M vezes C ao quadrado? Eu falo, tudo bem, e você? Não vai adiantar se eu não souber que essa fórmula de energia é igual a massa vezes aceleração ao quadrado. A energia que aconteceu ali é a massa, o peso, que a gente chama de peso, né? Que é a massa do veículo, por exemplo, vezes a aceleração dele ao quadrado. Então está 40 por hora, quando dá 40 vezes 40? 40 vezes 40 dá 1.600. Então o peso do carro, 1.000 quilos vezes 1.600, é a energia que projetou o corpo da pessoa para frente. Tá. Aí eu tenho que saber o que isso significa na inércia. Aí tenho que fazer os cálculos, sabe? Vai adiantar só o espírito vir e soprar na minha mente e falar, ó, E igual a M vezes C ao quadrado. Não, eu tenho que saber aquilo que o espírito vai me lembrar. Ele não vai me dar informação. Então, no plano espiritual, antes de encarnar, nós nos preparamos, nós estudamos, nós projetamos a nossa encarnação com aqueles conhecimentos que eu vou precisar para colaborar na criação com Deus. Muito provavelmente espíritos extremamente evoluídos intelectualmente, mas que a moral não era tão evoluída assim, então fizeram barbaridades, arrependeram-se, passaram por expiações em encarnações, e aí prepararam-se suficientemente para vir então
com toda a sua inteligência, agora com a moral mais elevada, colocar à disposição da humanidade alguma coisa mais importante, certo? Para salvar milhares ou milhões de vidas, em contraste àquelas milhares ou milhões de vidas que foram tiradas através das suas ações maldosas, ruins, deletérias, dê o nome que se queira. Estou falando bem por alto, mas só para a gente entender como que funciona. Aí vem, preparado, no momento oportuno, em que a humanidade tem condições tecnológicas para desenvolver, porque para eu fazer uma vacina eu preciso que alguém tenha desenvolvido algo aqui, alguém tenha desenvolvido algo aqui, alguém tenha desenvolvido algo aqui, aqui tem que ter um sistema de logística, aqui tem que ter um sistema de distribuição, tem que haver uma globalização disso, uma globalização daquilo, para que então eu possa receber a inspiração daquilo que eu já tenho na minha mente, que eu já tenho comigo, espírito, para que então eu me lembre e, de acordo com os ingredientes externos que eu acabei de falar, eu consigo então compor uma vacina, por exemplo. Tá? Esse que é se Deus julgar útil, o limite de Deus, é que tem coisa que não adianta, né? Pode ser, por exemplo, que a cura do câncer já tenha alguém ou algumas pessoas, um grupo de pessoas prontas para desenvolver uma vacina ou um remédio que cure o câncer. Apareceu, toma uma pílula, resolveu a questão. Tá, mas para chegar a essa pílula precisa de toda uma estrutura que talvez ainda não esteja pronta no planeta. Percebe? Então esse é o limite, esses são os limites que Kardec fala, os limites de Deus. Não é que Deus põe um limite e fala, não quero que cure o câncer desse povo, não. Não é isso, né? É que há uma necessidade de evolução da inteligência. E parece, nos últimos tempos que nós estamos vivenciando, parece que nós estamos regredindo. Como a gente sabe que o espírito não regride, então nós estamos vendo que mais pessoas sem inteligência, sem evolução, estão tendo controle, estão fazendo mais barulho do que aqueles que têm inteligência, do que aqueles que têm evolução. Então, como dizia um velho adágio popular, o que, eu não sei a quem essa frase é atribuída, então vou usar como adágio popular. O que me incomoda não é o barulho dos ruins, mas o silêncio dos bons. E isso está acontecendo muito no mundo hoje. A gente parece que tem até, como dizia Rui Barbosa, acho que a gente tem vergonha de ser honesto, a gente tem vergonha de ser bom. Mas isso passa, temos que estudar o Espiritismo. Bom, eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo, a gente volta amanhã. Aí na manhã nós vamos falar sobre Espírito e Matéria. Beijo para você que fica.